Bom dia, graça e paz. Do trono eu vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando, Santo, Santo e poderoso. Do trono eu vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Bom dia, meninas, graça e paz. Glória a Deus, obrigado por mais essa manhã, né, Deus, na tua presença. Relâmpagos e trovões, seja adorado, Senhor, no nosso meio, Santo, Santo. Não há outro como tu, Senhor. E os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. A gente vem ter um coração lançado ao chão, né, diante do Senhor. Deixa eu baixar aqui o som. Obrigado, amigo Espírito Santo, né, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui com as meninas, de estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor, né? A gente tenta fugir, mas não tem para onde ir. Então eu vou trazer uma palavra aqui breve, que o Senhor falou no meu coração para trazer, né? Que eu perguntei a Ele. O Senhor quer que, né, a gente fale ali nessa manhã. E o Senhor me deu lá em João 4:34, que diz assim. João 4:34, perdi aqui. Os discípulos, né, estavam perguntando a Jesus, logo depois que ele faz aquele processo ali com a mulher samaritana, os discípulos querem que ele come, né, alguma coisa. E Jesus não fala que não quer comer, né? Vão lá no 31, diz assim, ó. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, tende-lhe aí porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então o Senhor, ele nos pergunta nessa manhã, né? Qual tem sido, né, a nossa fome? Do que a gente tem sentido fome nesses últimos dias, né? Porque aqui o Senhor deixa bem claro. O que a gente tem se alimentado? Ele deixou bem claro para os discípulos que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que lhe enviou. Quando a gente entende o nosso propósito, por que nascemos, para que estamos aqui hoje posicionados na terra, né? Quando a gente entende que nascemos por um propósito muito maior do que a gente possa imaginar, a gente precisa, bom dia, paz, entender que a gente tem uma missão. Fazer a vontade daquele que nos enviou. Isso você precisa buscar, né? Que é a palavra de Deus já diz, ide, né? Fazer o ide do Senhor, proclamar o evangelho, o arrependimento, falar das boas novas do Senhor. E aqui o Senhor deixava bem claro para os discípulos que ele estava com uma missão. Ele tinha um propósito, ele não podia se distrair, ele não podia ficar somente alimentando a carne dele, né? O físico. Ele tinha algo muito mais precioso, que era a realizar a vontade do Senhor. E o Senhor nos pergunta nessa manhã, né? Qual tem sido a nossa fome? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Qual tem sido a nossa fome, né? Do que a gente tem se alimentado nos últimos dias? O que a gente tem se alimentado nos fortalece ou nos mata aos poucos? Falando sobre uma comida espiritual mesmo, né? É uma comida que alimenta somente a nossa carne, mas deixa o nosso lado espiritual fraco? Ou a gente tem buscado alimentar, fortalecer o Espírito Santo, né? Porque se a gente fortalece o Espírito, a gente sabe quais são as comidas. O que alimenta o Espírito Santo? É a busca diária com o Senhor, né? A leitura da palavra, jejum, uma vida de relacionamento, intimidade com Deus. Tem um caminho a se fazer. Não é só simplesmente falar, eu sou cristã, né? Eu pratico as boas obras, eu sou bondosa. Não, tem um caminho. Porque outras religiões aí todos eles falam que eles são bons. Mas é muito mais o que a gente faz do que a gente fala. O Senhor é aquele que ele sonda os nossos corações.
Ele sabe a verdadeira intenção, porque tem gente que faz coisas, mas com a intenção errada. A intenção do coração é errada. Então a gente precisa estar todo o tempo sondando os nossos corações e as nossas intenções. Por que fazemos o que fazemos? É para a nossa glória ou é para a glória de Deus? É para que o Cristo seja glorificado ou é porque o meu nome que seja exaltado? Tem todo um porquê por trás da nossa ação. A gente tem que estar bem ciente, ter cuidado, né, da intenção, cuidar da nossa mente, cuidar do coração, para que a gente não se distraia e faça aquilo que nos agrada, para que o nosso nome seja exaltado, glorificado, para que a gente não seja rejeitado, para que a gente esteja alimentando as nossas vontades, né? E nesse tempo que a gente tem sentido, era o Senhor nos chamando para ser como um João Batista, né? Desse tempo. Andar clamando, né? Para que as pessoas entendam que precisamos nos arrepender. Mateus 3:1, né? Aqui fala sobre João Batista, que naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho prepara o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Então, será que a gente tem andado assim, preparando, endireitando o caminho, falando para as pessoas, arrependa, arrependa. Tive uma experiência domingo, no culto da nossa igreja, e a gente estava num momento ali de Santa Ceia e tal, e logo o Senhor me deu uma mensagem para passar para a igreja. E a mensagem era que o Senhor, o coração dele estava mesmo assim, sabe, sangrando por tanto pecado, tanta iniquidade no meio da igreja, no meio dos seus, sabe? Ou daqueles que dizem ser seus, né? Porque a gente sabe que o joio e o trigo precisam crescer junto. E ele falava para avisar a igreja que era tempo de arrependimento, que a justiça dele não era leve, sabe? Que até tem uma música que ele odeia, que ruge o leão, né? Que ele odeia a iniquidade, né? E ele falou: filha, tem muita iniquidade no meio. O que mais me deixa triste é a igreja adormecida. É saber que a minha igreja está dormindo. Precisamos despertar para esse tempo. A gente percebe que os acontecimentos estão aí mostrando, né, que estamos nos acontecimentos da volta de Cristo. E ele falou: filho, eu vou voltar, mas para buscar uma noiva lavada e remida no sangue. Então precisa que a gente proclame o arrependimento, mostrar para as pessoas, sabe, falar sobre o amor de Deus, falar como que Jesus morreu na cruz por nós para nos salvar dos pecados. Ele perdoa, ele é aquela pessoa que sara, cura, liberta, mas precisamos ir até ele, né? Porque a palavra diz: clama a mim, clama e respondeste-ei. Precisa então nós primeiro ter o clamor da igreja, o clamor do povo de Deus, né? Romanos, né, que vai dizer que como é que é, gente? Romanos, que a humanidade aguarda com grande expectativa a manifestação do povo de Deus. Então, como que hoje o povo de Deus tem se manifestado? A humanidade aguarda que eu e você se manifeste, que eu e você abra a boca, clame, que eu e você sejam João Batista dessa geração, que se posicione para falar do amor de Deus. Não é sobre nós mais, mas entender que precisamos andar carregando essa mensagem por onde a gente passar. Né? Esse dia eu postei um texto de um amigo nosso que ele fala, né, que a gente tem uma arma na mão hoje, que é o celular, a rede social, mas a gente tem usado para quê? Porque se a gente usa essa arma, que é a rede social, só para alimentar a nossa alma, então é um alimento que nos mata. Não é um alimento que está sendo usado para fortalecer o nosso espírito ou para proclamar o evangelho de Deus ou para a gente usar como ferramenta para a nossa missão. Porque a gente tem uma missão. E o Senhor deixava bem claro, sabe, que a justiça dele não é leve. Quando ele vem com justiça,
fogo consumidor, porque no final do texto aqui de Mateus 3, João Batista declara, no versículo 8, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. No 10 ele vai dizer, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, qual árvore que a gente quer ser? Uma árvore plantada juntos ao ribeiro de água ou uma árvore que vai ser lançada e cortada fora, no fogo? Não temos mais tempo para perder. É tempo de arrependimento, tempo de posicionamento, tempo de obediência, tempo de fazer aqui como Jesus, matar a sua fome e sede em Jesus. João 4, que eu li no início, 34, diz Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Comer essa comida que é fazer a vontade de Deus. Alimentar o nosso espírito. Andar proclamando o evangelho da salvação. Tem muitas pessoas à nossa volta ainda, tem muitas pessoas na sua rede social, no seu meio de convívio que precisa ouvir. E precisa ouvir um evangelho puro e genuíno. Um evangelho verdadeiro, porque de falso já tem muito. Porque com a rede social também, né, com a facilidade da fama, das pessoas se autopromover, muitos estão usando o nome do Senhor, né, e enganando as pessoas, mas a palavra de Deus já dizia que haveria no nosso meio falso profeta. Então cabe a nós ter o discernimento de distinguir o falso do verdadeiro, porque se existe o falso, tem um verdadeiro. Mas às vezes a gente não quer o verdadeiro, porque o verdadeiro, ele nos confronta, tá falando a verdade. E a gente não quer, a gente quer o evangelho meia boca mesmo, aquela pessoa que fica ali massageando o nosso ego, que fica ali falando só aquilo que a gente quer ouvir de coisa boa, que a gente vai prosperar, que sua vida vai pra nananã, só coisa boa. Enfim. Mas não é um evangelho que te chama ao arrependimento, que te confronta. Um evangelho que não te confronta tá errado. Porque até que ele venha, nós vamos ser transformados de glória em glória. Então precisa ter um desconforto gerando dentro de nós. Não podemos ficar no comodismo. Se está confortável, se o evangelho que você está vivendo, se as palavras que você está ouvindo, se as pessoas que estão te discipulando só tá massageando o seu ego, cai fora. Fala, Senhor, me mostra, me instrui à luz da tua palavra, Senhor, me confronta, me mostra onde eu estou errado, porque o Senhor, ele deixa bem claro, ele vai voltar para uma igreja lavada e remida no sangue de Cristo. O sangue dele nos limpa, nos purifica de todo o pecado e de toda iniquidade, mas a gente precisa se posicionar e perguntar para o Senhor aonde está o pecado e a iniquidade em nós, para a gente consertar e arrepender, para que o sangue dele venha e nos limpa. É que as pessoas acham assim, aceitei Jesus, tá tudo pago, aceitei Jesus, tá tudo ok, aceitei Jesus, eu estou limpa. Não, precisa de um posicionamento, um arrependimento, um confessar das nossas bocas, uma mudança de conduta, uma transformação de mente. E muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer o evangelho oba-oba, que eu não preciso fazer nada, eu não preciso me mover, eu não preciso clamar, eu não preciso arrepender. Eu nem preciso fazer uma autoavaliação em mim de tempo em tempo para ver como é que eu estou por dentro. Limpar a fonte, porque ele diz que do nosso rio fluirão rios de água viva. A água dele é pura, é limpa. Mas se a gente estiver com a nossa fonte contaminada, a gente está contaminando as outras pessoas. O que a gente tem jorrado? Uma água que sacia a sede das pessoas, leva ela para Cristo, ou uma água que contamina, que deixa a pessoa ali, ó, no vitimismo, continua deixando a pessoa ali no vitimismo dela, continua deixando a pessoa ali no ego dela. Seja de verdade. A gente precisa de pessoas de verdade.
De início, assusta as pessoas, assusta, porque as pessoas não estão acostumadas com pessoas de verdade. Ai, se eu falar com fulano, ela não vai gostar mais de mim. Ai, se eu ser verdadeira, a pessoa vai sair da igreja. Então ela não está verdadeiramente alicerçada em Cristo, porque Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não gosta da verdade não está alicerçado em Cristo. Eu sinto muito dizer. Se a gente não gosta de ser confrontado com a verdade, precisamos rever os nossos conceitos e a nossa mente. Por que que eu não gosto de ser confrontada? Por que que eu não gosto da verdade? Faça essa auto-pergunta para você mesma. Então, tem algo na sua alma que está precisando de cura. Se a gente é aquele crente dodói, o crente Nutella, né, que qualquer coisinha que a pessoa fala te fere, nossa, eu fiquei chateada. Reveja os seus conceitos. Não é aceitar tudo que a pessoa fala, mas você fazer um filtro. Opa, fulano falou isso comigo, mas deixa eu fazer um filtro aqui. Será que é verdade? Nossa, será que realmente a pessoa tem... Porque a gente sabe que tem pessoas que vêm também só com inveja. Então a gente precisa ter esse discernimento. Mas se logo já te dói, a sua alma tá ferida. Porque uma coisa, se eu não, olha só pra você ver, se eu não tenho uma alma, minha alma tá sarada, curada no Senhor. Se a pessoa fala uma coisa pra mim que eu acho que não condiz com a minha pessoa, não me dói. Eu tenho pena da pessoa, me gera uma empatia pela pessoa, fala, ixi, essa ali tá precisando de ajuda. Porque ela tá sangrando em mim, reflexo dela. Então não me dói, me gera empatia. Agora, se a pessoa tá ali falando algo e tá me doendo e eu não tenho nem a consciência de fazer uma autoanálise, se realmente é pra mim ou é sobre a pessoa, eu só caio no vitimismo do, ai, nossa, olha o que o fulano falou comigo, nossa, ai, Deus, estão me ferindo. Pelo amor de Deus, se a gente olha para a palavra de Deus, os que os discípulos viveram, o que Jesus viveu, nós não vivemos nem um terço. A gente não vive nenhum terço pelo evangelho, pelo nome de Cristo. Então, assim, a gente precisa se posicionar, precisa procurar, sabe, entender. Se tem isso ainda que tá te ferindo, te machucando, corre para Cristo, pede, Senhor, me cura as minhas feridas, me cura o interior, me mostra, Senhor, onde ainda eu preciso ser passado, assim, né, o bálsamo do Senhor, onde o Senhor precisa vir, assim, me alinhando, sabe, porque, gente, se a gente quer viver para Cristo, fazer a vontade dele, no caminho, nós vamos ser maltratados, no caminho vamos jogar pedra em nós, no caminho vamos ser feridos, vamos precisar deixar pessoas para trás. Vamos precisar desfazer alianças em nome de Cristo. Mas se isso ficar nos doendo, nos correndo e nos paralisando, tá errado. A gente precisa de cura, de tempo em tempo, pedir o Senhor para nos curar. Porque no caminhar somos feridos, então precisamos parar para ser curado pelo Senhor. Parar para deixar Ele para ser o bálsamo. Mas a gente não pode parar pela crítica, parar pela comparação. Eu gosto de uma frase, se a gente se move por elogio, a gente para na crítica, né? Se a gente se move por aceitação, a gente para na rejeição. Então, qual é o combustível que me move? Tem que ser Cristo, porque se é Cristo, se é fazer a vontade de Deus, nada me paralisa. A gente pode ficar chateado, nossa, fulano me feriu, Deus. Me cura aqui agora, Senhor, porque eu não posso paralisar, eu não posso ficar nesse vitimismo, eu não posso parar nessa dor. Nós somos ser humano, a gente sente, mas a gente não pode pegar aquilo para gerar combustível para não fazer, para gerar um combustível para ficar na fuga. Né? De não fazer, porque, Deus, eu não vou fazer mais não. Porque, nossa, quando eu faço, vem o levante do inimigo. Se eu faço, olha como é que as pessoas olham pra mim, as pessoas estão achando que eu tô me achando. É as pessoas, é você que tá com isso na sua mente. A vida com Cristo é a gente analisando todo o tempo. Para que a gente não paralise. Eu parei aqui porque minha mente bugou. Minha mente bugou aqui agora. Só um momento. Mas é isso. Com Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Com Cristo, nós vamos vencer.
Provérbios vai dizer, que eu não vou lembrar agora onde está, assim como o homem vê, ele é. Então, como que você tem visto você para você começar a se comportar como tal? Troque a imagem. Comece a declarar quem você é em Cristo. Saudade também, preciosa. Como você é em Cristo. Olhe para o espelho e fala, Senhor, eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu quero me sentir como o Senhor me fez para ser. É uma mentalidade, é uma mudança. Porque se você olha para você e se vê como um fracasso, se você olha para você e vê como uma perdedora, se você olha para você e você não consegue ver qualidades em você, você não vai vencer, você não vai avançar. Então tá muito mais que é você que precisa fazer. São coisas que você precisa fazer por você que ninguém vai fazer. Para você poder sair desse ciclo vicioso que você se encontra. Uma tristeza sem fim dentro de nós que nos toma conta e nos paralisa. Mas isso é coisa do inimigo, ele vem mesmo atacando a nossa identidade, ataca a nossa mente, para que a gente não flua no propósito de Deus. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo dos levantes, não tenha medo. A retaliação, não tenha medo, avance, que maior é o Senhor, maior é o exército de Cristo, ele é mais poderoso. Se não ande com medo da circunstância, porque você sabe quem é o Senhor que anda com você. Por mais que a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, então não ande com medo das aflições. Só viva a vida. E quando as aflições virem, corra para Cristo. Ele já disse que nós vamos ter, então não tem como correr. O dia mal vem para todos, para mim, para você. O dia mal é para o justo e é para os que são ímpios também. Porque nós não somos daqui. Nossa vinda aqui é passageira. A gente precisa entender que é só um passaporte aqui que a gente vem sendo embaixadores de Cristo aqui na terra para trazer a cultura do céu, fazer aquilo que precisa ser feito e para depois, quando o Senhor voltar, nós vamos voltar para casa com Ele. Mas se a gente não se posiciona, se a gente não se arrepende, se a gente não vive uma vida reta diante do Senhor, não tem volta para casa. Não tem. Não tem volta para casa. É isso que a gente precisa abrir na nossa mente. Tentar calar a voz do nosso medo, a voz do nosso interior. E a voz do inimigo. E atentar à voz de Deus. Para a gente sair dessa confusão mental. E expandir a nossa mente para entender. Eu não sou daqui. É passageiro. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso manter uma mente de Cristo, uma vida em Cristo, para que eu possa voltar para casa. Eu quero voltar para casa, porque muitos não vão voltar. A gente sabe que não vai voltar, porque tem como é que fala? Tem uma linha de conduta para quem vai voltar para casa. E a palavra de Deus diz, todas elas estão escritas nas escrituras. É só buscar. Outro dia uma menina me fez uma pergunta sobre como saber se a gente tá... Olha como é que era a pergunta. Eu esqueci a pergunta, mas eu vou tentar formular aqui. Por exemplo, se você tem uma dúvida, se você tá desagradando a Deus ou não, de uma conduta que você tá fazendo, é só perguntar na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre tal conduta. Você vai saber se agrada a Deus ou não. Pronto, não tem erro. Se a Bíblia é a bússola, não tem erro. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque às vezes o povo de Deus, eu e você, estamos alimentando somente de pessoas e esquecemos que pessoas são falhas e pode ser um falso profeta que está te discipulando, um falso mestre que está te discipulando. Mas ele não vai pagar a conta sozinho, porque você também vai pagar, porque você tem que buscar você sozinho.
Deus não vai chegar aqui e falar assim, ah não, vou levar a Esté de volta para casa pro céu porque tadinha. O mestre dela, olha quem era o mestre dela. Era um falso mestre. Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que parar de terceirizar para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. Salvação é individual. E o Senhor nos chama a todo tempo para esse momento de intimidade com Ele. Eu e você, e nós com Ele, no nosso secreto. Ali Ele alinha o nosso coração, ali Ele traz uma revelação. Só que hoje nós estamos vivendo um evangelho de Maria vai com as outras. Eu vou com o que a pessoa está fazendo. Ah, eu só vou me mover porque fulano que é famoso, que eu sigo, está movendo. Cuidado. Porque é a mesma revelação que Deus dá para essa pessoa, porque ela buscou, Ele pode te dar no secreto. E quando você ouvir que já está gravado, fala, meu Deus, é a mesma coisa que Ele me revelou. Porque é uma nuvem. A nuvem está aí para quem quer acessar. Mas se eu e você queremos comer comida requentada, estamos perdendo o privilégio de ter uma comida fresca. Porque se eu recebo a revelação, a mesma revelação, exemplo, se eu recebo a mesma revelação da Renata, mas nós estamos, nós duas separadas, cada um no seu secreto, porque nós acessamos a nuvem. A nuvem tá parada. E a gente acessou. Na hora que a gente vai conversar, eu falo, nossa, Renata, Deus tá me falando isso, e ela, menina, é a mesma coisa. Não é comida requentada. Cada uma ali pegou o maná na hora. Acessou na hora. Não é competição, não é comparação. Não é acessou a mesma nuvem. Acessou o que o céu está dizendo. Então nós estamos alinhadas com o coração de Deus. E Ele revela o seu coração, Ele revela os segredos para aquele que teme, que busca. Não aquele que busca do outro. Nada contra, menina, porque eu tô aqui, eu tô falando. Mas quando a gente ouve uma pessoa, é para confirmação. É para falar, ai, é isso que Deus está falando então comigo. Olha, usou até a Renata. É confirmação. É sobre isso. O outro tá jorrando. Por quê? À medida que eu tô aqui falando também para você que já tem o seu momento com Deus, que é para confirmação, eu vou estar falando para aquele que é novo convertido, que não tem esse discernimento ainda, sabe? Essa intimidade. Eu tô falando para aquele que é não convertido. Então não é que eu não tenha que falar numa rede social, não. É diferente. Entenda o que eu tô dizendo? É diferente. Eu posso abrir aqui e ouvir uma live de fulana, mas não é ficar viciada em ter que ouvir a live de fulana, porque é lá que vai vir a resposta de Deus. Não! A resposta de Deus está na Bíblia, no seu secreto. E Ele quer falar diretamente com você, no seu coração. Só que a hora que você vir para uma rede social ou colocar uma pregação porque você está arrumando casa, é uma confirmação. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, por exemplo, a gente sabe que a internet ela tem um algoritmo, né? Porque eles enviam pra gente aquilo que a gente ou fala, ou pesquisa, ou aquilo que a gente ouve. Exemplo, se eu todo dia tô ali ouvindo Viviane Martinello ou Camila Barros, todo dia que eu abrir o meu YouTube, vai ter uma mensagem nova ali do canal delas. Porque ele entendeu que eu gosto de ouvir aquele canal. Ok, tudo bem. O que acontece comigo? Geralmente eu abro o YouTube e aparece umas pregação no início, no topo, de pessoas que eu tem muito tempo que eu não ouço ou que eu nunca ouvi. Quando eu olho para aquilo, eita, Jesus quer ir contra o algoritmo para falar comigo, com você. Aí ai meu Deus. Aí eu olho o título da pregação e ixi, acho que Deus quer falar comigo. Eu falei, ai meu Deus, isso é um sinal. Por quê? Porque é fora do algoritmo. Aí eu vou lá e clico, às vezes é um podcast, eu falo, uau, é isso? É Deus falando comigo algo que Ele tá confirmando e eu não tô entendendo. E eu falo, filha, é isso. Essa mesmo é a nuvem. A mesma coisa que eu tô falando com você, tô falando com aquela pessoa também. Vocês estão acessando a mesma nuvem. E o Senhor traz essa confirmação que é injeção de ânimo. Fala, oh, uau, eu tô no caminho certo. É isso então. Então eu vou jorrar, eu vou falar. Tá tudo bem. Entende? A gente precisa
Começar a entender como que Deus fala com a gente, como que Ele sinaliza comigo e com você. Não é tudo igual para todo mundo, não. A gente só precisa estar sensível. Sensibilidade no espírito. Sabe? E o Senhor, Ele anda na contramão do mundo. Então, isso eu peguei muito rápido. Eu falei, uai, se tem um algoritmo e tal, e eu não sigo essa pessoa, é Deus, Ele tá chamando a minha atenção. Porque às vezes eu tô distraída, nós estamos distraídas na correria do dia a dia, nas coisas desse mundo, nas notícias ruins. E ele acha umas coisas para nos chamar atenção. E às vezes ele vai chamar atenção aonde? Onde os meus olhos estão. Talvez meu olho tá demais na rede social. Então ele acha um jeitinho ali de chamar a minha atenção. Fala, filha, acorda, eu tô te chamando. Bora pro secreto. Bora pra intimidade. Ei, seu lugar não é aí, é comigo. Ei, eu não te fiz para essas coisas. Ei, acorda, desperta, igreja. Acho que em Efésios vai dizer, desperta, tu que dormes. Quando o Senhor me deu a primeira vez esse versículo, desperta, tu que dorme, eu falei, bicho, tô lascada. O trem tá feio pro meu lado. Toda vez que eu tô andando pela casa e vem assim, desperta, tu que dorme, eu falo, eu dormi no ponto. Eu tô dormindo no ponto. Ele fala com a gente. Aí eu tô distraída. Bora voltar. Recalcula a rota, Esté. Tá distraída. Eu falei, distraído do meu propósito. Porque eu percebo que quando eu começo a distrair do meu propósito, eu começo a desanimar. Eu começo a perder o foco do que é necessário. Eu começo a perder o foco de querer fazer as coisas para Deus. Eu começo a ficar, ai Deus, eu começo a ficar em fuga. Então, isso é o quê? Uma autoanálise minha que eu fiz, que eu me conheço. Aí a minha fuga eu começo a querer dormir demais, meu corpo fica muito sonolento. Não é só uma luta espiritual. Às vezes é o meu inconsciente já trabalhando para me proteger da fuga. Fuga, proteção. E o nosso cérebro sabe e eu vou dormir. Eu quero dormir. Eu falo, gente, tô com muito sono. Esse sono não é normal. Mas eu já dormi, não sei quantas vezes eu dormi uma noite ótima. Por que eu tô sonolenta? Aí eu falo, ai, eu tô em fuga de alguma coisa na minha mente. Aí eu começo a trabalhar. Ou também tem a luta espiritual? Lógico, tem. Né? Porque a sonolência também é uma das batalhas espiritual, né? Que aí o inimigo vai querer que a gente dorme pra gente não fazer aquilo que tem que ser feito. Então a gente precisa ser. Vai que é orar e vigiar. Às vezes a gente só quer orar e não vigia. Ou então a gente vigia demais a vida do outro e não ora. Entendeu? Tá cuidando demais do outro e não ora. Eu falo, Senhor, me perdoa. Me perdoa todos os dias. Todos os meus erros, as minhas falhas. Me perdoa, Senhor, eu distraí. Me perdoa, hoje eu distraí tanto que eu falei mal do outro. Deus, me perdoa que eu me distraí tanto que eu tô cuidando da vida do outro, mas não tô levando uma ajuda. Cuidando no julgamento. Deus, me perdoa. Porque eu tô perdendo o foco daquilo que é interessante. Eu tô perdendo o foco, eu tô alimentando mais a minha alma do que o meu espírito. E é isso, é até que ele venha. A gente precisa recalcular a rota. Porque nós não somos daqui, mas estamos aqui. E aqui é um mundo contaminado. Só que como que se não se contamina das coisas de Deus? A gente não se contamina estando em Deus, em Cristo, no Espírito. A palavra de Deus vai dizer que sem mim nada, que ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então muitas vezes nós não conseguimos vencer porque queremos fazer do nosso jeito, da nossa força. Chama o Senhor. Deus, o Senhor tá me chamando para essa obra, me fortalece. Todo dia, Senhor, me fortalece aqui no meu trabalho, Senhor, para mim ser Cristo aqui nesse lugar. Pai, porque eles me atentam demais, Senhor, eu não consigo de mim mesmo, Senhor. Eu ser Cristo aqui nesse lugar é impossível, eu preciso de Ti, Deus, me ajuda. Amigo Espírito Santo, me ajuda a calar a minha boca, me ajuda a ter mansidão. Chama Ele para ajudar, porque Ele já disse que sem Ele nós não vamos conseguir. E muitas vezes a gente esquece, a gente vai por nós mesmos. Aí a gente não consegue, volta frustrado e não quer mais fazer. Não quer ser mais de Cristo, não quer ser mais embaixador. Não, porque eu não consigo, esse negócio não é para mim não. Ser manso e humilde não é para mim não. É sim, é em Cristo. Porque sede manso e humilde como Ele é. Não é sobre nossa força, não é de nós, não. Só é acessado através do Espírito Santo. As coisas de Deus só é acessado através do Espírito Santo. Então precisa chamar Ele todos os dias. Deus já me limpa minha mente está corrompida.
Senhor, me ajuda a me livrar aqui desses pensamentos maldosos. E como que se limpa? Bora fazer um jejum para limpar, purificar. Bora desintoxicar dessas coisas, desintoxica o corpo, desintoxica a mente. Sai da rede social para desintoxicar. As pessoas não querem abandonar o que alimenta a alma. Eu sou uma, porque eu era ex-viciado de um monte de coisa. Eu era ex-viciada em Netflix. Só assistia coisa que sujava minha alma, sujava minha mente. Porque se você assiste, se eu tô ali alimentando a minha mente com coisas, filme, série, sobre ação, você quer que o outro morre. Sobre ou tentação, né? Que a série que eles têm que um homem trair a mulher e coisa, você tá certo, mas tem que trair esse homem. E você fica naquela cena ali picante, sujou a mente. Sujou a mente, porque na hora que você vai, talvez para sua intimidade com seu marido, aquela cena te perturba. Nós estamos sujando o leito. Não se fala isso, mas a gente precisa falar. Cuidado com o que a gente acessa através dos nossos olhos. Os olhos é a janela da alma. Então, muitas vezes, o nosso coração está sujo, a nossa mente está poluída, é daquilo que a gente está alimentando e está acessando. Ah, mas como que abre mão disso? Chama renúncia. Renúncia para agradar a Deus. E muitas vezes a gente não consegue. Aí eu tava até dando uma dica com uma menina ontem. Ó, você não consegue de início, que tá tão forte dentro de você, então a sua carne tá mais forte com o espírito, o que que você faz? Inicia um jejum, que aí fortalece o espírito, e faz um desmame. Ó, uma semana sem Instagram. Foi assim que eu consegui vencer, gente. Não foi de cara, não. Eu fiz desmame, eu ficava assim, ó, um mês sem Instagram. Fui lá, um mês, tô de propósito, um mês sem Netflix. Eu excluí o aplicativo do meu celular, porque o nosso dedinho... Aí eu vencia, ficava meio. Quando eu voltava, já voltava com menos, né? Já ali policiando e tal. Quando eu percebo que eu tô demais, voltando a ficar demais na rede social, ou demais idolatrando alguma pessoa, alguma rede social, eu vou lá e faço esse desmame de novo, até que ele venha. Até que ele venha. Eu faço esse desmame, faço um jejum, faço propósito. Eu preciso, porque eu reconheço que eu preciso. Nós temos a tendência a querer algo sempre para idolatrar. Sempre a nossa alma grita. Entendeu? Ah, mas não é religiosidade, gente. É entender que nós somos essas pessoas. Que precisamos disso. Sabe quando você abre a mente e fica mais leve? Sai o julgamento, sai aquela coisa. Ai, nossa, Não, tudo bem. Eu acesso a rede social só para assistir coisa de Deus. Vai estar lá viciada, tá lá idolatrando uma pessoa. Mas é tão religiosa que não aceita. Vou falar igual eu falo, aceita que dói menos. Tá idolatrando sim. Porque fica lá maratonando até o horário que a pessoa vai abrir a live, você sabe. Deixa de fazer suas coisas, deixa de ir na sua igreja para ver o culto online do outro. Não honra a sua igreja local, porque eu já fui dessa. Eu falo que eu já fui dessa. Não honra a sua igreja local, sendo que o trem vai ficar gravado, você pode assistir depois. Porque é muito mais fácil julgar do que julgar o que você tá vivendo, mas pegar a mão e ir lá e fazer, nós não quer não. É só falar, não, a minha igreja é isso. Ai, a minha igreja não tem aquilo que a outra online tem, mas você quer fazer para ter? Tá disposta a pagar o preço para sua ter o que a outra ela tem? Porque é sobre uma unção que é derramada. A igreja não quer buscar, mas quer ir lá surfar na onda do outro, que já tá pronta. Estão pagando o preço assim da unção, né? A busca. Você prefere pegar um ônibus, pagar caro uma passagem e surfar na onda do outro do que fazer, Deus, eu quero ser essa, que incendeie esse lugar onde eu estou. Eu quero ser essa, que tem a unção do avivamento. Não, nós não queremos não, porque tem que renunciar demais. É uma vida de renúncia demais, é um João Batista. Aqui João Batista era aquele que, cadê, gente? Usava
João usava vestes de pelo de camelo, cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Tem que mexer em tudo. Você tem que mexer na sua alimentação, você tem que mexer nas suas vestes, você tem que mexer naquilo que te agrada, trocar para que agrada a Deus. Se Deus te pedir hoje as suas roupas, o jeito que você anda, se Ele falar assim, eu quero que você ande assim, assim, você vai. Eu não sei, porque Deus pede. E se Deus falar assim, eu quero que você anda só de sapato tal, só de saia, só não sei. A gente está disposta? Mas para que a unção dessa derrama, eu quero que você não come isso, isso e isso. A gente está disposto? Não. A gente prefere ir lá, paga uma passagem. O que é passar cartão 10 vezes sem juros, surfar naquela unção e voltar toda chapada, cheia, mas depois, nossa, eu quero viver de novo aquilo que eu vivi lá não sei aonde. Nossa, naquele congresso que eu fui, meu Deus, o que é aquilo? Céu na terra. Esse céu na terra pode estar dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Mas a gente não quer, porque dá trabalho. Tem que renunciar muito. Tem que ser igual o livro do Luciano Subirá, até que nada mais importa. Mas ele tá chamando a gente para isso. Para esse lugar, sabe? De até que nada mais importa. Não importa o meu eu, não importa as minhas dores, não importa o meu querer, não importa nada, Senhor. Eu só quero te obedecer. Eu só quero fazer a sua vontade. Eu só quero a tua presença. Se eu tiver que renunciar a tudo, se eu tiver que perder tudo, é que eu não perca a tua presença. Então é sobre isso. Pra gente, eu vou encerrar, mas que a gente possa analisar o que o Senhor tem te pedido, até que nada mais importe. Comece a sondar o seu coração, sabe? Quais os altares que o Senhor tem te pedido? Eu posso dizer, Deus já me pediu tanto altar. Pra mim estar aqui hoje, e que eu nem queria, é muito altar. Eu tive que entregar o altar da dor, do vitimismo, da rejeição. Que eu tava tudo nela, assim, surfando nela, sabe? O altar do casamento, né? Porque a gente coloca no altar. O altar da imagem, o altar da reputação. Deus, o que vão pensar de mim? Olha a minha reputação. Deus, eu não vou lá falar não, porque eu não sei falar. Eles vão falar isso. O altar da comparação. Eu tive que entregar. O altar da inveja. O altar do ciúme. Tudo. Porque às vezes a gente canta, mas não vive. E eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Eu tive que entregar o altar do medo, da vergonha. Ai, meu Deus. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar, gente. Eu pegava o microfone e eu ia chorando. Eu pregava chorando. Aí depois ai, que vergonha, meu Deus. Mas o choro era uma mistura daquilo que estava queimando dentro de mim, sabe? Era uma mistura de eu estar vencendo aquilo, uma mistura que queimava de eu fazer a obra de Deus. Era uma mistura de apaixonada por Jesus, porque nesse intervalo eu virei apaixonada por Jesus e eu queria que todo mundo fosse apaixonado por Jesus. Eu virei até uma melancólica de uma hora pra outra. E eu pregava assim chorando, mas aí depois o inimigo, tá palhaçada, pelo amor de Deus, chorando, ai que vergonha, o que os outros tá pensando assim, ai meu Deus do céu, eu vou pregar, ai que vergonha, ai meu Deus do céu, eu queria voltar atrás e desfazer tudo que aconteceu. Gente, eu já preguei, pela graça de Deus, ministrei, a palavra, de ver pessoas, muita gente chorando, mas não era porque daquilo que Deus estava derramando de eu falar, e tocava as pessoas. Isso é para um evangelho que toca as pessoas. E é de confronto, não é pregação de passar a mão, não. Deus não me usa para passar a mão na cabeça, não. Do mesmo jeito que ele me alinha e ele fala para falar, então a pessoa... Então é arrependimento. É que leve a pessoa a chorar de arrependimento, chorar de entender que precisa de Jesus, que precisa de cura, que precisa de mudança. E eu falava, Deus, eu não vou fazer isso, não. Mas era o jeito naquele dia que ele queria me usar. E hoje, assim, já parei de chorar, não choro todas. Mas quando dá vontade de chorar, eu choro.
Agora eu sou de verdade, eu não fico fingindo, fazendo meio termo, não tô nem aí que vão pensar de mim. Eu só quero agradar a Deus. Eu só quero fazer a vontade do meu Pai. Eu só quero voltar para casa. Eu só quero meu passaporte carimbado. Que eu vou estar no céu. Porque eu obedeci, eu me arrependi, eu fiz o que tinha que ser feito, eu andei proclamando o Evangelho de Deus, eu fiz as boas novas, eu fiz o que a Bíblia manda a gente fazer. Eu entendi a minha identidade e me posicionei como filha. E filhos posicionados faz a diferença. Amém, meninas? Deus abençoe, né? Que até semana que vem, na quarta-feira, assim Deus permitir. Que Deus abençoe a nossa vida, abra a nossa mente, nosso entendimento. Pai, obrigada por cada vida aqui que conseguiu adentrar, né? E pegar um pouco da palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos despertar, Senhor. Nos ajudar a ir para esse caminho do arrependimento, do até que nada mais importe, Senhor. Que seja tudo sobre você, Pai. Desperta cada uma aqui hoje, meu Pai. Que essa palavra, Deus, não volte vazia, mas que vire uma semente no coração delas, meu Pai. E possa produzir, que a partir dessa palavra, elas possam jorrar também, levar essa palavra que Deus falou com elas hoje para outras vidas, para outras pessoas, por Instagram delas, para a igreja, para a comunidade, para a família. Nós precisamos, Senhor, ser mulheres incendiadas que incendeiam lugares e pessoas. Nossa casa possa ser, meu Pai, um lugar de avivamento, que possa, Deus, porque a gente tem esperado, meu Pai, um avivamento dentro das igrejas, um avivamento dentro, meu Pai, de congressos. Não, que o avivamento comece dentro da nossa casa, dentro dos nossos quartos, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, que nossos filhos possam ver, meu Pai, pais e mães posicionados, queimando, apaixonados por Jesus. Que eles possam querer experimentar o que nós experimentamos. Que a gente possa incendiar, começar incendiando a nossa casa, os nossos filhos, aquelas que não têm o marido convertido, incendiar os seus maridos, Deus, pelo poder do Teu nome. Realiza a boa obra do Senhor em nossas vidas, Pai, pela graça e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Beijo, meninas. Até a próxima.